Glória a Deus. Você está feliz com Jesus? Graças a Deus. Glória a Deus. Amados, eu quero compartilhar uma palavra ao seu coração. Conforme eu já falei, depois temos a ceia do Senhor, momento tão especial para a igreja, né? Momento que nos identifica como corpo de Cristo, como irmãos uns dos outros, como filhos de Deus. E eu quero iniciar essa ministração lendo um texto que está em Gálatas, no capítulo 6, o versículo 7. Gálatas, capítulo 6, o versículo 7. Eu gostaria que você acompanhasse na televisão, ou então leia aí na sua Bíblia, no seu telefone, enfim, no seu rádio, não sei o que você trouxe, mas alguma coisa deve ter aí a Bíblia arquivada, né? Gálatas 6, versículo 7. A Bíblia nos diz assim: não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Mas eu quero conversar com você um pouco nessa noite sobre a nossa história. E porque muitas vezes você e eu enfrentamos algumas lutas, algumas amarras que a gente parece que não consegue se libertar e caminha um pouco e daqui a pouco volta a dois poucos e aquela vida assim mais ou menos difícil, travada. E eu quero partir a partir desse texto aqui. E alguém pode estar pensando, mas Arno, esse texto não é contrário à mensagem da graça que nós temos debatido tanto nos últimos dias? Qual é a mensagem da graça? O Senhor Jesus, Ele é a graça, Ele é o presente de Deus para a humanidade. E Ele foi dado e Ele perdoou todos os nossos pecados. Pecados passados, pecados presentes e pecados futuros. É o que a Bíblia diz. Portanto, você e eu já fomos perdoados dos nossos pecados. Como que a Bíblia agora diz que aquilo que eu semear, eu vou colher? Deus não se zomba dele. Tudo que eu semear, eu vou colher. Como que a Bíblia afirma isso agora? Se Jesus já me perdoou. Amados, na verdade, é o tipo do versículo que corrobora a mensagem da graça. Porque sim, o Senhor Jesus já perdoou a você e a mim de todos os nossos pecados. Mas isso não é um passaporte para a libertinagem. A mensagem da graça, muitas pessoas pensam, bom, já que Jesus já me perdoou, então eu não presto mais contas de nada da minha vida e vivo do jeito que eu quero, porque afinal de contas Ele já me perdoou. Semana passada conversamos um pouco sobre isso, de Ananias e Safira, que viviam no tempo do maior derramar da graça de Deus e ainda assim eles morreram, porque não entenderam a mensagem da graça e decidiram voluntariamente pecar contra Deus. Esse texto, portanto, amados, ele nos adverte, ele nos ensina. Tudo o que nós semearmos, nós vamos colher. Se nós olharmos isso um pouco mais de perto, no mundo natural não é assim. Se você plantar ali um grãozinho de milho, o que vai nascer? Um pé de milho. Se você plantar uma florzinha, vai nascer uma florzinha, não vai nascer um chuchu, né? Não vai nascer alguma outra coisa estranha. De acordo com a semente que eu lanço no solo, é aquilo que eu vou colher. Nos nossos relacionamentos também é assim, não é verdade? Se você semeia um sorriso, um abraço, um cumprimento, o que é que você colhe? Um sorriso, um abraço e um cumprimento. Mas se você semeia cara feia, o que é que vem de volta? Não tem pessoas que tenham o que nós chamamos de unção porco-espinho, que repele os outros, né? E não quero nem cumprimentar porque está sempre azedo. Já viu isso ou não? A pessoa decide semear um azedume, uma cara feia, ela vai colher isso de volta. Em contrapartida, tem aquele um que sempre é gostoso estar com ele, não é verdade? Está sempre rodeado de gente. Por quê? Porque ele semeia companheirismo, amizade, sorrisos. Então, nos relacionamentos é assim. E na nossa vida espiritual também é assim. De acordo com aquilo que eu semeio, eu vou colher. Por exemplo, se você, durante esta semana que está entrando agora, decidir semear 5 minutos a mais por dia de leitura bíblica, você vai colher mais paz. Você vai
colher um conhecimento maior da palavra de Deus, uma revelação maior da palavra de Deus. Não é verdade? Mas se você decidir tirar ainda dos 3 minutos e meio que você talvez lê a Bíblia por dia, tirar esses 3 minutos, o que é que você vai colher? Insegurança, dificuldade de tomar decisões, as coisas ficam assim meio nebulosas, eu não sei para que lado eu vou, porque a Bíblia diz que ela é a lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho. Ou seja, quanto mais eu me alimentar dela, mais claro estará o meu caminho. Quanto menos eu me alimentar dela, mais nebuloso estarão as coisas. Mais difícil é tomar decisões no dia a dia. Portanto, a Bíblia diz: Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que o homem semear, ele vai colher. Se você olhar o versículo seguinte, o versículo 8 de Gálatas 6, diz assim: aquele que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. O que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Amados, tudo aquilo que eu faço, e aqui quando ele fala semear na carne, ele está falando sim de pecado. Ele diz: se você semear o pecado, você vai colher a corrupção. O que é corrupção? É a morte. Mas se você semear no Espírito, você colherá do Espírito Santo. Começa a ficar claro isso, amados? Jesus, ele pagou o preço por você e por mim. Mas durante a nossa caminhada, nós decidimos o que nós queremos semear. Se nós queremos semear bênção e colher bênção, ou semear maldição e colher maldição. Bem, falando um pouco mais, aprofundando um pouco mais nesse assunto. Arno, existe maldição? Será que pega em crente? Será que pega em mim esse negócio? Se alguém fizer um despacho e tal lá na esquina da minha casa, será que aquilo gruda em mim? Será que pega? Será que meu negócio vai mal? Você já não parou para pensar isso ou não? Arno, acenderam lá um monte de vela colorida na frente da minha loja. Já sei, vou colocar uma planta lá do não sei o que, do seu Jorge lá, daí repele. É assim que funciona? É ou não é? Você já não ficou pensando nessas coisas? Olha, tem gente que tem olho gordo em cima de mim, né? Eu não vou nem dizer que eu comprei um carro novo. Será que pega em crente ou não? Não sei, né? Vamos fazer por um instante uma sala de aula, sim ou não? Então vamos ver por quê. Ou não foi tão uníssono assim. Alguns, não sei, bem certinho. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. Primeiro, existe maldição ou não? Veja o que a Bíblia diz lá em Gênesis, no capítulo 2, o versículo 16 e 17. Vamos lá para o comecinho da Bíblia. Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17. Olha que interessante que a Bíblia nos diz aqui. Gênesis 2, 16 e 17. Ordenou o Senhor ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, pois no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Fazendo um parênteses aqui, né, que Deus, alguém falou para mim esses dias: você sempre menciona comida nas suas mensagens e tal. Eu me lembro que uma vez você falou isso, falou aquilo. Eu espero que você associe os textos bíblicos também, não só os lanchinhos. Mas percebe que foi Deus que inventou esse negócio de comida? Ele diz: é o seguinte, Adão e Eva, tem árvore à vontade, pode comer de tudo aqui. Então não é coisa nova, ok? Mas voltando ao texto aqui, ele diz: no dia que você comer desta árvore de conhecimento do bem e do mal, você será amaldiçoado. E não há de ver que a tal da Eva, o tal do Adão, papai e mamãe, vovô e vovó, o tataravô, como se queira chamá-los, foram e comeram justamente daquela árvore. E você sabia que, de acordo com Romanos, a Bíblia diz que você e eu, nós somos uma raça. Você sabia que nós não somos feitos individualmente? Puf, faz uma forma, aparece você. Puf, não, nós somos uma raça, nós temos uma ascendência. E como raça, nós todos pegamos desse fruto que não deveríamos e experimentamos. E a Bíblia diz que a partir desse momento, a morte se instalou sobre a humanidade. Você já percebeu que a morte nunca é uma coisa boa. Ninguém vai feliz para um velório. Ninguém vai feliz, jubiloso, que bom, finalmente morreu. A não ser que você não goste muito da tua sogra, mas eu creio que não seja o caso, não é verdade? Ninguém vai feliz.
A morte não era plano de Deus para a humanidade. Mas, pelo fato de desobedecermos, nós semeamos desobediência, colhemos a morte. A Bíblia diz em Gênesis 3, os versículos 16 e 17, eu menciono esse texto quando temos nosso retiro de libertação. A Bíblia diz: para a mulher, disse: multiplicarei grandemente a dor da tua gestação, em dor darás à luz a filhos. Não é interessante? Isso aqui já é consequência do pecado. A maldição, amados, é sofrer a consequência dos próprios erros. Isso é maldição. Vou dar um exemplo para você. Você foi lá e fez daquele carnê das casas Paraíba, das casas não sei de onde, né? Você fez aquele carnê, se empolgou e tal, e de repente comprou aquele sofá em 380 meses e tal, não sei o quê, e agora está sofrendo com aquele negócio. Isso, mas não termina nunca esse carnê. Já pagou 10 anos, o troço está no sofá, já está com as molas tudo para fora assim. Você está colhendo a consequência da sua decisão, não é verdade? A maldição, ela é uma consequência das nossas decisões. Vou dar um outro exemplo para você. Casal de namorados, feliz da vida, está na igreja, tudo certo, noivo, feliz da vida. Um belo dia eles têm a ideia de ir para um motel. No dia seguinte eles se arrependem: puxa, não deveria, erramos e tal. Tem consequências isso? Além do trauma emocional? Tem. Espere 9 meses e você vai ver uma bela consequência. Não é assim? A vida é assim, amados. O que você semeia, você colhe. Não dá para despachar de volta. Não, manda de volta. Não dá para fazer. Não é assim, amados. Não tem algumas decisões que você já tomou lá no passado e hoje você está colhendo a consequência daquelas decisões? Talvez aquela saída precipitada daquele emprego, talvez aquela palavra dura contra o chefe que acabou mandando você embora. Ah, se eu pudesse voltar atrás. E agora nós vemos aqui Deus dizendo para Eva e para as mulheres que a dor da gestação seria multiplicada grandemente. Ainda bem que homem não tem filho, senão a humanidade parava, eu acho. Só que essa palavra aqui já é de dar 3 tipos de medo, não é verdade? Todas as mães presentes aqui, não é um processo doloroso? Claro que depois que nasce aquela belezura, você até esquece a dor. Mas o original não era para ser assim. No original, era para você ter os seus bebezinhos, feliz da vida, e vai almoçar com a família, vai passear no parque. Não era para ser desse jeito que é. E todo mundo fica tenso e preocupado, suando do lado de fora da sala, o pai apavorado lá, tendo diarreia, vomitando: será que vai dar certo? E a mãe, e todo mundo ali, 380 médicos em cima do cara. Não era para ser assim. Mas por causa da nossa desobediência, tornou-se assim. Veja que a Bíblia diz no versículo 17: ao homem disse: porque deste ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por tua causa, em fadiga comerás dela todos os dias da tua vida. Ela produzirá espinhos, abrolhos, comerás das ervas do campo, e do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, pois és pó, e ao pó tornarás. Não é assim? Não tem gente que sua frio só de pensar na segunda-feira? E no abençoado do chefe sorrindo para você do lado da maquininha do cartão ponto? E ele vai ficar até 6 horas da tarde controlando você? A Bíblia diz que é do suor do teu rosto. A vida não é fácil. Já percebeu que a vida não é fácil? Já percebeu que não é tão fácil assim pagar as continhas? Já percebeu isso, não? E aquele carnê demora para terminar. A Bíblia diz que a terra vai produzir espinhos. Não tinha espinhos antes. Não tinha espinho. Era plantar uma grama, vinha só grama. Não todo tipo de mato, aquela, a Amazônia inteira naquele vaso crescendo, sufocando aquela florzinha que você tentou plantar. Mas por causa da nossa desobediência, a terra se tornou um lugar de maldição. E você pode estar pensando: mas Arno, se eu te contar o que eu já aprontei, eu estou frito então.
que eu faço agora? Para que lado que eu vou? E nós começamos a olhar para a nossa própria vida e percebemos algumas áreas que não florescem, que não dá certo. Talvez na área financeira ou profissional você tenta um negócio, tenta outra coisa, não vai, não anda. Ou talvez nos relacionamentos é difícil, ou talvez no casamento, ou talvez na saúde. O que está acontecendo? O que é que a Bíblia diz sobre isso? Amados, a maldição, ela nos impede de desfrutarmos plenamente das bênçãos de Deus para a nossa vida. Veja o que a Bíblia diz em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 9. As maldições, elas também são hereditárias, nós somos uma raça. Veja o que a Bíblia diz em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 9. A Bíblia diz assim: não te encurvarás a ela, nem a servirás, pois eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Você percebe que nós nascemos com uma herança espiritual? É o que a Bíblia está dizendo. Você já não percebeu que no mundo físico é assim? Por exemplo, você olha para uma criança e você diz, mas olha, mas é a carinha do pai, ou é a carinha da mãe. Você não recebe traços físicos dos seus pais? Claro que sim. Mas olha, é o jeitinho do pai dele. Mas é igual, até o jeito de andar igual, né? Até o jeito de fazer as brincadeiras, as macaquices dele, é tudo igualzinho. Olha, igualzinho o pai, igualzinho a mãe. Já viu isso ou não? O jeito de falar, o jeito de andar. Espiritualmente também recebemos herança. Aliás, materialmente não é assim? Se você nasceu numa família tremendamente rica, né? Se o teu sobrenome for, sei lá, diga um sobrenome famoso aí. Oi? Mais alto. Zaniolo, eu não sei, mas vamos supor que seja, né, rico e tal. E não queremos, mas vamos supor que o patriarca, né, venha a partir, né? E você seja o único herdeiro. Ah, você está pronto na hora, pode me entregar só aqui, está aqui o número da conta, pode depositar. Mas em compensação, se você também nasceu numa família toda endividada, toda enrolada, e o patriarca morrer, talvez vai ter que se esconder um pouco, porque vai vir oficial de justiça, vem cobrador. Não é assim? É ou não é? É, no mundo natural é assim. Espiritualmente também é assim. Nós recebemos uma herança espiritual. Nós não temos tempo hoje, mas se você quiser ler depois em casa, Ezequiel capítulo 18, é uma aula sobre essa herança espiritual. Ezequiel 18 descreve 3 gerações. A primeira geração era um homem justo, e ele deixou para o seu filho uma herança espiritual de bênção. O seu filho era um ladrão. Ele não recebeu aquela herança, mas ele deixou uma herança de maldição para o seu filho. E o filho, o terceiro que nasceu, ele era um homem justo. E ele não recebeu automaticamente essa herança. Arno, quando que uma maldição se cumpre numa pessoa? Está escrito em Provérbios 26, 2. A maldição sem causa não se cumpre. Vou exemplificar para você. Se você pegar uma família, e você talvez identifique isso em algum parentesco seu, algum conhecido seu, imagine aquela família onde vários membros daquela família são alcoólatras. E você percebe isso. Realmente o tio era alcoólatra, o avô, esse, aquele. E uma outra família que não tem esse histórico. E 2 filhos, 2 amigos, de 15 anos. Um da família que tem o histórico de alcoolismo e outro da família que não tem. Eles saem juntos e eles decidem se embriagar numa noite. Aí tomam, misturam um monte de bebida, não sabem o que estão fazendo, voltam para casa, vomitam a noite inteira, sujam toda a casa. No dia seguinte acordam. Aquele que nasceu com a herança do alcoolismo, naquele dia a maldição, ela se cumpriu na vida dele. Ele começa a ter dificuldades de se libertar daquilo. Em contrapartida, aquele que não tem esse histórico, ele diz, eu nunca mais vou fazer isso. Pense um programa ruim, ficar bêbado. Você percebe, amados? Está aí, Provérbios 26, 2. A Bíblia diz, volta lá, como o pássaro no seu vaguear, como a andorinha no seu voar,
assim a maldição sem causa não encontra pouso. Então existem as maldições. Você e eu podemos não conhecer todo o histórico da nossa família. E a Bíblia diz, sem causa. Qual é a causa? O pecado. A maldição não se cumpre. Mas se eu pecar na área que a minha família é famosa por pecar, eu vou ter dificuldades. Não tem aquela expressão que muitas pessoas usam acerca de certos homens? Esse aí é um mulherengo. Já viu essa expressão? Olha, o sujeito tem 85 anos e ainda fica olhando na internet fotos de mulher sem roupa, não sei. Como é que pode? 80 e tantos anos. Outro dia apareceu na televisão. Eu fiquei admirado. Como é que pode? Mais de 80 anos, além de ficar vendo essas coisas, ainda era de criança e ainda ele sabia operar o computador e tinha 4.000 fotos de criança sem roupa. Como é que um velhinho consegue fazer isso? Não é verdade? Como é que acha isso? Sabe por quê? Porque ele está sofrendo a causa da maldição. Se você for olhar o histórico da família dele, é cheio de adultério, de prostituição, isso e aquilo. E no dia que ele se dobrou aquele demônio pela primeira vez, ele foi preso. E isso nos ajuda muitas vezes a entender por que em algumas áreas nós não conseguimos vencer tal qual nossos pais, nossos irmãos, nossos familiares, mesmo já estando na igreja. Mas calma, não se desespere, eu já quero dar a solução para você. Estamos aqui como um consultório médico, estamos fazendo o diagnóstico primeiro. Porque eu começo a pensar, eu estou suando frio aqui só de pensar na minha história. Mas, amados, esse assunto, ele é real. É assim que funciona. Dê uma olhadinha, se você acha que é assustador até aqui, dê uma olhadinha o que está escrito em Deuteronômio 28, a partir do versículo 15. Você vai pensar, eu nunca li isso. Pois é, mas está na Bíblia. Deuteronômio 28, a partir do versículo 15, a Bíblia diz assim: mas, se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, se não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas essas maldições e te atingirão. Versículo 16: maldito serás na cidade, maldito serás no campo, maldito o teu cesto e a tua amassadeira, maldito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e a cria das tuas vacas e das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares e ao saíres. O Senhor te enviará praga, confusão, ameaça em tudo que empreenderes, até seres destruído e repentinamente pereceres por causa da maldade das tuas obras, pelas quais me deixaste. E depois o texto segue. É assustador. E ao mesmo tempo tremendamente elucidador, explicativo. Porque muitas vezes estamos presos em áreas da nossa vida. Lembra-se o primeiro versículo que nós lemos de Gálatas 6:7? Tudo aquilo que eu semear, eu vou colher. Deus, ele não se deixa escarnecer. Muitas pessoas vivem a sua vida de forma inconsequente. Sabe por quê? Porque o juízo muitas vezes não vem na hora. E a pessoa pensa, bom, já eu vivo assim, não me acontece nada, não cai um raio na minha cabeça, então, do jeito que eu quiser viver, eu vou vivendo a minha vida, até que, de repente, a pessoa é destruída. Arno, como é que fica este assunto aqui e a mensagem da graça? Aqui a Bíblia, ela nos adverte que sim, se eu não andar direito, eu estarei sujeito a uma lista de maldições. E, na verdade, já percebi em vários momentos da minha vida sofrer exatamente o que está escrito aqui. Problemas no trabalho, problemas na casa, na saúde, em todas as áreas. Qual é a solução para isso? Como que eu me livro disso? E agora que a mensagem fica realmente gostosa. Agora que vem a boa notícia, né? Há um culto quando lado respire aliviado, porque a notícia é boa que vem agora. Amados, na verdade, nenhum de nós conseguiu cumprir todos os estatutos de Deus, a não ser uma pessoa. Sabe quem? Jesus de Nazaré.
E sabe o que ele fez por você e por mim? Dê uma olhadinha o que está escrito. Põe no telão para nós, por gentileza. João, capítulo 19, versículo 30. Telão ou telinha, né? Se está mais longe, telinha. João 19, 30. Olha o que Jesus fez por você e por mim. João 19, 30. Então Jesus, depois de ter tomado o vinagre, disse: está consumado. Diga comigo assim: está consumado. Está consumado. Amados, esta é a base da nossa libertação. Esta é a razão pela qual nós podemos viver em paz e olhar para todo esse histórico que nos apavora. A gente olha para a nossa história e diz: Jesus, dá medo só de olhar aonde eu nasci e o que eu já fiz na minha vida. Mas Jesus, ele veio, ele assumiu a forma de homem, ele foi até a cruz e ele declarou por você e por mim: está consumado. O que eu tinha que fazer para libertar você dessa confusão toda que você se meteu, Jesus disse: está consumado, está feito. Amados, e aqui esta é a nossa plataforma de lançamento, ou seja, a nossa base da paz, da nossa libertação. Veja o que a Bíblia diz, voltando para Gálatas. Por gentileza, abra em Gálatas agora, no capítulo 3. Gálatas, lembra-se que lemos Gálatas 6, 7? Veja o mesmo Gálatas, capítulo 3, os versículos 13 e 14. Gálatas, capítulo 3, versículos 13 e 14. Olha que notícia boa para você e para mim. Gálatas, capítulo 3, versículos 13 e 14. Olha o que está escrito nesse texto. A Bíblia diz assim, Gálatas 3, 13 e 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele nos resgatou para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que pela fé nós recebêssemos a promessa do Espírito. Amados, a Bíblia está dizendo que Jesus, ele assumiu o seu e o meu lugar. Ele assumiu sobre si todas essas maldições que deveriam vir sobre nós por causa da nossa desobediência. Ele assumiu o nosso lugar. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Isso quer dizer então que eu estou livre do meu passado? É o que a Bíblia diz. Isso quer dizer então que eu não preciso mais viver em medo, em opressão? Não precisa mais, porque Jesus assumiu sobre si as maldições que deveriam pesar sobre nós. Agora vem uma outra pergunta, é a última pergunta que eu faço e quero responder para você hoje à noite. Arno, se é assim, por que ainda eu sofro algumas consequências da maldição, se Jesus já pagou o preço por isso? Eu digo para você, é muito simples. Dê uma olhadinha o que está em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. 2 Coríntios capítulo 5, o versículo 17, a Bíblia nos diz assim, 2 Coríntios 5, 17. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Ou seja, você e eu somos novas criaturas em Jesus. Mas Arno, como que eu ainda sofro algumas consequências? Por exemplo, nos negócios, na minha vida profissional, ainda nas coisas, eu tento um projeto, não dá certo, tento outro, não dá certo. A minha vida devocional, eu avanço um pouco, daí retrocedo 2 poucos, eu ando um pouquinho e volto 2 pouquinhos. Como que funciona isso? Amado, você já é uma nova criatura. Mas as coisas velhas, elas estão passando. Eu preciso aprender a me apropriar das bênçãos de Deus. Por exemplo, Jesus, ele não morreu por todas as pessoas do mundo? E todas as pessoas são salvas? Não. Como não? São salvos aqueles que aprenderam a se apropriar do benefício da salvação. E fizeram isso como? Confessando a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Jesus não morreu para que todos fossem sarados de suas enfermidades? Morreu, porque nem todos ainda alcançaram esse benefício, por ainda não termos aprendido a
acessar esse benefício. Em relação às maldições é a mesma coisa. Jesus já pagou o preço. Você não precisa mais sofrer com esse histórico de maldição. Você não precisa mais andar com medo e olhar para trás. Puxa, mas o vovô não deu certo, o papai não deu certo, o tataravô não deu certo. Eu não vou dar certo. Você já deu certo, porque você pertence a Jesus. Ele já pagou o preço. Arno, como que eu faço então para acessar esse benefício? Basta você crer e confessar, diz a palavra de Deus em Romanos. A Bíblia diz, se eu creio com o meu coração e eu confesso com os meus lábios, o que acontece? Eu sou salvo. Eu preciso crer na obra de Jesus e eu preciso declarar, Jesus é o meu Senhor e Ele já pagou o preço. Termino com um exemplo, que o Pio sempre dá esse exemplo, eu gosto muito desse exemplo, alguns vão se lembrar, daquele cidadão que era dono de um condomínio de casas e todos os moradores ali pagavam aluguel para ele. E esse cidadão era extremamente perverso e cruel. Todo mês ele vinha pessoalmente cobrar aluguel, ele vinha antes do fim do mês, e ele nunca chegava gentilmente, ele ia chutando a porta, ele ia batendo nas crianças, esgoelando o gato, quero meu aluguel, quero meu aluguel. E todo mundo tinha medo dele. Até que um dia passa por aquela região um senhor muito nobre, muito amável, ele olha aquele quadro, aquela situação, ele procura o dono daquelas casas, e ele diz, escuta, você não quer me vender esse condomínio? Ah, eu vendo. Quanto custa? Custa muito caro. Mas eu pago, faça o preço. O sujeito fez o preço e ele pagou pelo condomínio inteiro. Esse novo dono foi de casa em casa dizendo, olha, eu sou o novo proprietário, a partir de hoje você não precisa mais pagar aluguel. Alguns moradores ali prontamente aceitaram e disseram, glória a Deus. Mas outros ficaram assim meio duvidando, será que é verdade? Não pode ser verdade. Não é possível. O antigo dono, malandro que era, quando chegou no fim do mês, voltou lá no condomínio e começou a cobrar aluguel. Aqueles que aceitaram o presente do dono novo, despacharam o dono antigo porta fora. Mas muitos ficaram intimidados, inseguros, com medo e tornaram a pagar o aluguel para o antigo dono. Amados, na nossa vida muitas vezes é assim. Você e eu somos os inquilinos desse condomínio que se chama terra. O nosso antigo dono era o diabo. E você e eu tínhamos que pagar aluguel para ele. O preço das maldições, o medo, a insegurança, o pecado. Aí vem Jesus, paga um preço altíssimo por você e por mim, o próprio sangue dele, e diz para você e para mim, ei, a partir de hoje, você não deve mais nada. Teus pecados são perdoados, teu físico é sarado, as maldições não pesam mais sobre a sua vida. Alguns de nós dizem, é para mim, eu quero isso. E alguns de nós duvidamos, mas será? É que esse pastor não sabe que aquela alergia, todo ano ela aparece, eu tenho que pagar o preço daquela alergia. Misericórdia, Senhor. Aí volta o antigo dono. E ele vem cobrar de novo, diz, ei, teu negócio não vai dar certo. Não pense você que amanhã, segunda-feira, você vai ter um dia de paz. E ele começa a oprimir você. Não pense que o teu chefe vai aliviar para o teu lado. É hora de lembrar que Jesus já pagou o preço e mandar embora o acusador. Diz, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. E a Bíblia diz, 2 Coríntios 5,17, eu sou uma nova criatura. A partir do momento que eu entreguei a minha vida para Jesus, eu tenho direito à paz, à segurança, à saúde, à vida eterna, à alegria e à vitória sobre as tribulações. Amém, amados? Está claro isso? Você recebe essa palavra? Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Ele já pagou o preço por você e por mim. Nós podemos caminhar sobre a terra livremente, com segurança. Você entra essa semana, o negócio que você vai empreender, o negócio novo, caminhe com segurança. Deus está com você. Lá no seu trabalho, Deus está com você. Na sua devocional, Jesus está com você.
no teu relacionamento com o teu marido, com a tua esposa, com teus filhos, com teus pais, Deus está com você. Arno, mas o meu histórico, deixa para lá. Jesus já pagou o preço por isso. É um novo tempo nas nossas vidas. Amém, amados? Glória a Deus por isso. Eu convido você a ficar em pé por um instante, por gentileza. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quero pedir à equipe do louvor que vem até aqui.